tu concurseiro, fala tu concurseira, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo para mais uma teoria comigo. Se você não me conhece, sou o professor Ano Marques, é um grande prazer estar aqui com você agora neste momento, iniciando mais uma lei que vai te ajudar a ser aprovada na Polícia Municipal de Chapecó, essa polícia que nós temos um grande prazer de te fazer realmente um bom material, de qualidade, um trabalho bem feito realmente para que você possa chegar lá e extrair todo o seu desempenho, todo o seu esforço no dia da sua prova, ok? Vamos trabalhar então o regime disciplinar da Polícia Municipal de Chapecó. É uma lei gostosa de estudar, boa de estudar, porque ela vai tratar dos seus direitos, dos seus deveres, das suas obrigações. Vamos tratar sobre o procedimento disciplinar, sobre como que a responsabilidade de cada policial municipal de Chapecó pode ser apurada. Isso é interessante porque vai ser o seu dia a dia, vai ser as suas responsabilidades. Então você já consegue até mesmo aplicar esse regime na sua vida cotidiana, que você vai ser um policial municipal de Chapecó em nome de Jesus, tá bom? Então vamos iniciar. Vou utilizar com você a metodologia do ensino de duas partes. Como assim, professor? Aqui no nosso material já está tudo limpo. Não tem muito esquema, não tem muita marcação, porque minha intenção aqui é que você aprenda também a estudar junto comigo e verificar também como que o examinador de prova ele olha para a letra de lei, para o artigo, parágrafo, inciso e pensa, opa, daqui eu vou tirar uma questão. Então, vem comigo, Lei 617 de 2018, que trata do regime disciplinar da Polícia Municipal de Chapecó, ok? Vamos lá então, iniciando aqui, sabendo o que é que essa lei trabalha e para quem que ela se aplica. Veja bem, esta lei complementar estabelece normas que vão ser aplicadas no procedimento administrativo disciplinar. Ou seja, é justamente a norma que vem trazendo a resposta para a pergunta seguinte: quem é o responsável e o que fazer, o que fazer com ele. Responsável pelo quê? Justamente pela disciplinação de futuros policiais municipais que infelizmente vão praticar algum tipo de transgressão disciplinar. Isso acontece no âmbito de aplicação da administração direta e indireta do município de Chapecó, visando, ou seja, com a finalidade de uniformizar os procedimentos processuais administrativos disciplinares, ou seja, todo o processo disciplinar, a disciplina, se você não sabe, é o correto e integral cumprimento da lei, dos ordenamentos jurídicos, das normas da sua instituição, dos princípios deontológicos que circundam a sua função de polícia municipal. Nesse momento, você tem que cumprir as ordens, os deveres. Você não pode, por exemplo, praticar alguma proibição da lei para não praticar algum tipo de transgressão. E se você fizer, tem todo um procedimento para apurar. É justamente para que serve a nossa lei. Parágrafo único. As disposições desta lei complementar aplicam-se a todos, atenção, a todos os ocupantes de cargo, de emprego, ocupantes de função, tanto da administração direta, autárquica e fundacional. E aqui eu quero chamar já a sua atenção no nosso primeiro artigo, excluído os agentes políticos. A partir do momento que ela mostra para você uma regra e logo depois ela traz uma exceção de forma expressa, é uma passível questão de prova. É por isso que eu já coloco para você assim, PQP. Professor, palavrão? Não, cara. Passível questão de prova. Massa? Então, atento. Sempre que a lei mostrar para você uma regra e logo depois mostrar a exceção, seja por um parágrafo, seja por outro artigo, marque, porque é passível questão de prova e já está marcado para você no seu material. Massa? Vem comigo. Artigo 2. O procedimento administrativo disciplinar, que nós chamamos carinhosamente de PAD, para não ficar repetindo todo o tempo esse nome gigante, rege-se pelas regras desta lei, ok? E subsidiariamente. Como assim, professor? Subsidiariamente? Porque o que não couber, o que não estiver previsto nesta lei complementar, você pode utilizar, por exemplo, o Código de Processo Civil, o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Penal, perdão, analogia, os costumes, os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além dos princípios processuais do devido processo legal, que é um dos direitos constitucionais que todos nós temos, a ampla defesa e também do contraditório. Ou seja, o que não estiver previsto nesta lei complementar pode ser completado por estes outros regulamentos, por estes outros códigos. Por isso que nós chamamos que essa lei é uma lei
subsidiária. Beleza? Parágrafo único. A norma administrativa deve ser interpretada e aplicada da forma que melhor garanta a realização do fim público a que se dirige. Qual que é o fim público? Lembra? Tá aqui, ó. A uniformização dos procedimentos disciplinares e, logicamente, a apuração correta da responsabilidade de um agente que cometeu uma transgressão disciplinar. Ok? Vamos para cima, então. Adentrando realmente dentro do nosso regime disciplinar agora. Aqui que começa realmente o jogo, beleza? É aqui que é a gema do ovo. Presta atenção, são deveres do servidor. Antes de mais nada, é interessante que você entenda o que é um dever. Dever é uma ação. Dever é uma atitude, um comportamento que você deve adotar para prestar com compromisso, legalidade e impessoalidade o seu serviço de policial municipal de Chapecó. Beleza? Para identificar inicialmente um dever, é interessante que você verifique que a primeira palavra do dever são todos verbos no infinitivo que determinam, designam uma ação. Ou seja, exercer, ser, observar, cumprir, atender, levar, zelar, guardar. Veja que são sempre verbos de ação. Exercer, fazer alguma coisa. Exercer com zelo e dedicação às atribuições do cargo. Isso é uma coisa boa ou ruim? É uma coisa boa. Então, são 2 pontos para você analisar quando a questão pedir para você dizer o que é um dever e o que não é. Primeiro, começa com o verbo infinitivo, que é um verbo de ação, ser, observar, fazer. E depois é algo correto. É algo que você entende pelo seu próprio senso comum, seu conhecimento de mundo, que é correto. Então, ser leal às instituições a que servir. Se na sua prova cair ser desleal, logicamente que não é um dever, é uma proibição. Eu acho que isso fica claro entre nós dois, não é isso? Vamos lá. Observar normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto, lembra que eu te falei, né? Se a lei mostra uma regra e logo depois uma exceção, você já marca, porque é passível questão de prova. Olha, ordens ilegais não se cumprem. Ordens obscuras, você tem que pedir o esclarecimento dessas ordens. Então, se na viatura o seu superior falou assim, ó, olha, João, prenda aquela pessoa agora, eu estou mandando, eu estou aqui com o mandato dentro do meu bolso. Mandado de prisão dentro do meu bolso. Você vai lá e prende. Você poderia desconfiar daquela ordem. Foi uma ordem obscura. Ele não mostrou o mandado, você nem viu. Então, você pode pedir esclarecimento. E se não tiver mandado nenhum, você viu que é uma ordem ilegal, porque aquela pessoa que ele mandou prender é um desafeto dele, você não cumpre, porque ordem ilegal não se cumpre. Então, é um dever se eu cumprir ordem, menos as ilegais. Atender com presteza o público em geral, prestando informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. Ou seja, há algumas informações que você terá como futuro policial municipal que você não pode simplesmente sair jogando aos 4 ventos, porque isso pode prejudicar a própria vontade da administração. Um grande exemplo que nós temos é blitz. Você vai saber quando que vai acontecer blitz na sua cidade, aonde vai acontecer. Você não pode simplesmente sair jogando nos grupos do WhatsApp, porque isso não é da sua competência e, logicamente, que isso é uma atitude errônea. B, inclusive é crime. A expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. C, as requisições para a defesa da fazenda pública. Então, é a presteza no atendimento ao público, uma vez que você é um funcionário público de segurança pública municipal que lida diretamente com o cidadão que está no momento de conflito. Ok? 6. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. A autoridade tem que ser a superior, porque ela tem o poder hierárquico e a competência administrativa justamente para verificar, tomar as providências necessárias para aquela situação. 7. Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. Tem banquinha chata que troca o público por privado, então muita atenção. 8. Guardar sigilos sobre assunto da repartição. Ah, professor, mas eu estudei lá em Direito Administrativo que, na verdade, o princípio regra é a publicidade. Tudo tem que ser público. Nem tudo. Porque quando é de interesse da administração, quando é relativo a direito de privacidade, deve-se manter sigilo para a proteção do próprio cidadão e da administração pública. Então, a regra realmente é que seja público. Utilize-se o princípio da publicidade, mas, em exceção, temos o sigilo de algumas informações necessárias para o bom andamento da administração pública. 9. Manter, olha aí, mais um verbo de ação, ser, tratar, representar, utilizar, prestar.
Manter conduta compatível com a moralidade administrativa, ser uma pessoa honesta nas suas ações. Ser assíduo e pontual ao serviço. A assiduidade é justamente quando você não falta ao serviço por motivos injustificáveis. Inclusive, quando você falta, pode até perder money, din-din, dinheiro, verdinhos, ok? Inclusive, nós temos até um crime chamado inassiduidade habitual, que nós vamos ver um pouco mais na frente. Tratar com urbanidade os colegas de trabalho, o público em geral, tanto no próprio local de trabalho como também nos demais setores, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder, utilizar os equipamentos de proteção individual, o EPI, fornecidos pela administração municipal, prestar informações, atender solicitações emanadas pela administração pública municipal no prazo estabelecido. Vamos para os parágrafos. Se você não entende muito direito ainda, você ainda está engateando nesse mundo, entenda o seguinte: uma lei ela é dividida por títulos. Dentro dos títulos temos capítulos, dentro dos capítulos temos seções. Nesse meio termo nós temos os artigos, os parágrafos e os incisos. Geralmente os parágrafos são utilizados pelos legisladores para trazer alguma observação, trazer alguma exceção importante para o bom entendimento do artigo. Beleza? Ai, que massa! Parágrafo primeiro. A representação que trata o inciso 12, ou seja, uma explicação desse inciso aqui, ó. Representar contra a ilegalidade. Ela será encaminhada à autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa e também contraditório, que são ali direitos inerentes e constitucionais a qualquer indivíduo. O que o parágrafo primeiro diz é o seguinte: se você vai representar contra uma ilegalidade praticada pelo seu colega, o Maria Escrivá, né, o João, o Marcos, o Miguel, você não vai representar contra ele e levar essa representação para alguém que está no mesmo patamar. Não, você vai levar essa representação para quem está imediatamente acima daquela pessoa a qual você quer representar e dizer que ela fez uma coisa errada. Ok? Parágrafo segundo. Será considerado corresponsável para o fim do dispositivo nesta lei complementar o superior hierárquico, olha aí, é uma definição, tá? O superior hierárquico que, recebendo denúncia ou representação a respeito de irregularidade no serviço público ou de falta cometida por servidor, seu subordinado, deixar de tomar providências necessárias para a sua apuração. Ou seja, você viu que a Mariazinha pegou a impressora da repartição e levou para casa. E aí você foi falar para quem? Para o chefe dela. O seu Marcos, a Mariazinha, a sua funcionária direta, ela pegou a impressora e levou para casa. E aí o seu Marcos fala: bichinha, tá precisando imprimir as apostilas da Implacável, né, para estudar para o concurso público dela, bichinha. Ou seja, ele prevaricou. Ele não colocou para frente uma situação de irregularidade. Ele foi desleal à instituição. Quando você pega um dever seu e você faz o contrário, você automaticamente já pratica uma transgressão disciplinar. E ele, neste momento, vai ser considerado como corresponsável daquela Mariazinha. Massa? Vamos então para as proibições. Diferentemente dos deveres, aliás, semelhantemente aos deveres, as proibições também são atitudes, ações, comportamentos que você pode tomar na sua carreira de policial municipal. Porém, são atitudes, comportamentos, ações errôneas, erradas, não corretas, proibidas. Ou seja, como se identifica a proibição? Primeiro, pelo verbo de ação, da mesma forma que os deveres. Porém, não é uma ação legal, não é um comportamento adequado, não é uma atitude coerente com a moralidade administrativa. Pegou o bizu? Então, ausentar-se é ou não é um verbo de ação? É, mas ausentar-se do serviço durante o expediente sem a prévia autorização, aí não pode. Retirar-se em prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto, como fez a Mariazinha. Isso não pode. Recusar fé aos documentos públicos é um mandamento até mesmo constitucional para os municípios. Lá na Constituição Federal tem na parte da administração pública. 4. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. Promover os verbos manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Como assim, professor? Se você quer reclamar de alguma coisa, se você quer denunciar alguém, você tem as formalidades legais para fazê-lo. Ok? 6. Cometer a pessoa estranha, dar a pessoa estranha, passar a pessoa estranha,
A repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja sua responsabilidade ou de seu subordinado. Ou seja, tem ali o seu João que faz a limpeza da repartição. E aí você está cansado de fazer ali os processos disciplinares. Seu João se dispôs, você passou a competência, sendo que ele não tem competência, nem concurso ele fez para isso, e aí você passa essa competência para uma pessoa estranha à repartição. Estranha que se diz aqui, não é uma pessoa estranha, feia, né, com traços duvidosos, né, físicos, mas uma pessoa que não faz parte do quadro funcional. Ok? 7. Coagir ou aliciar subordinados, no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical ou a partido político. Lembre-se, tá? Ninguém é obrigado a se associar, permanecer associado ou desassociar-se. Você fica, permanece ou sai a hora que você quiser de uma associação. Isso é um direito constitucional. 8. Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil. Quero que você marque aqui, porque as bancas amam trocar essa graduação do parente em relação a alguma proibição. Então, para você não praticar esse tipo de nepotismo, podemos dizer assim, é até o segundo grau civil. 9. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. Inclusive, essas proibições podem até ser geradoras de crimes tipificados lá no Código Penal. Por exemplo, o crime de corrupção passiva, o crime de peculato, o crime de prevaricação. 10. Participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Então entenda o seguinte, a partir do momento que você tornou-se um policial municipal de Chapecó, você tornou-se servidor público. E você tem o dever, na verdade, de ter uma dedicação integral ao seu serviço de guarda municipal, de policial municipal. Você não pode mais abrir uma empresa como CNPJ, como um dono, como um sócio majoritário. Você pode até ter participação em algumas empresas privadas, como, por exemplo, em ações, em cotas ou a comanditário também. Mas não pode ser mais o dono daquela empresa. Beleza? 10. Participar de gerência ou administração de empresa privada, como eu acabei de falar, sociedade civil ou exercer o comércio, exceto, como já disse, na qualidade de acionista, cotista, comunitário e nos casos de advocacia por meio de sociedade unipessoal, ressalvada a possibilidade de responsabilização ética e disciplinar nos casos em que a atuação profissional afete a regularidade da prestação de seu serviço na administração pública. Então, há uma exceção em relação à advocacia quando é por meio de sociedade unipessoal. O que é isso? Não precisa você saber agora o que é isso. Basta você lembrar essas palavrinhas mágicas e marcar na sua prova que está correto. Sim, é uma das proibições do nosso regime disciplinar. Ok? 11. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou de assistência de parentes até segundo grau. Então, quando você tem a possibilidade de atuar como procurador, você é advogado e quer responder legalmente por alguém, pode. Quando? Quando for de benefícios previdenciários ou assistenciais para companheiros, cônjuges ou parentes até o segundo grau civil. 12. Receber propina, logicamente que não pode, né? Comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. A aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. Praticar usura sob qualquer de suas formas. Proceder de forma desidiosa, desrespeitosa com seus colegas. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Ou seja, pegar o seu carro, a viatura, aliás, pegar a viatura da repartição, a viatura da Polícia Municipal e pegar seu filho na escola. Pegar a viatura e fazer o mercantil do mês. Pegar a viatura e levar sua esposa no hospital. Isso não pode, inclusive é uma improbidade administrativa lá na nossa lei. Inclusive pode até te lascar em 3 esferas que nós vamos ver um pouquinho mais na frente, né? Na administrativa, na civil e na penal também. 17. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo, exceto em situações emergenciais e transitórias, como aconteceu, por exemplo, naquela crise de Brumadinho, que pessoas comuns, cíveis, não concursadas, transformaram-se em agentes públicos necessários. Aqui sim é uma situação excepcional. 18. Exercer quaisquer atividades
que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Entenda o seguinte, tá? Quando se fala de incompatibilidade de cargo, nós também estamos tratando da dignidade da função de policial municipal. Beleza? Um exemplo, por exemplo, que é você ser um policial municipal nos seus dias de serviço e nos seus dias de folga, você ser, por exemplo, uma pessoa que trafica drogas, um traficante de drogas. Na minha folga, eu trafico drogas. Isso é uma proibição, ok? 19. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Falsificar ou alterar, no todo ou em parte, documento público em âmbito municipal. Isso também comete até mesmo um crime. Laborar, ou seja, trabalhar em quaisquer outros locais públicos ou privados quando encontrar-se afastado por ordens médicas. Ou seja, você pediu uma licença para tratar de saúde própria ou de outra da sua família e você usou aquilo como desculpa para abrir uma empresinha. Não pode, cara, não pode. Porque é uma licença dada e remunerada pela administração. 22. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem de qualquer natureza, prevalecendo-se o agente da sua condição de servidor público ou a ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. E uma pequena atualização de 2020 é violar prerrogativas e direitos dos advogados no exercício de sua função. Isso pode acontecer muitas vezes em alguns momentos de prisão, tá? Então, muita atenção quando você, futuro policial municipal, for realizar prisões. Prisões é algo sensível. Você está limitando, privando alguém da sua liberdade por conta do possível cometimento de um crime ou de uma contravenção penal. Então é algo muito sério. É só você pensar pela pessoa, ser empático. Você está limitando um direito muito reconhecido, muito valorizado por nós, que é a liberdade. Ok? Vamos para cima então? Vou ficando com Deus, tá? E até o nosso próximo encontro. Tamo junto!